Olha, a gloriosa Inês está entrando na sala. É o quê, Arthur? A Inês entrou na sala. A Emê tá de longe. Só avisando, nesse momento, os meninos também abriram a transmissão lá no Facebook. Eu falo porque vocês podem até ter colegas que desejem assistir. Aqui na sala nós suportamos 75 pessoas. Com paciência, no final, hoje a gente pode conseguir na plataforma sede da Palestra Rural. Tem várias palestras acontecendo no mesmo horário, tá? Várias. E isso pode ser causado alguma lentidão, etc. Você já pediu, os meninos do chapter já abriram lá a transmissão, a Rebeca, as Felipe e Jane já abriram, lá no Facebook também. Para quem não conseguiu usar aqui a sala, vai poder usar o Facebook. Uma transmissão ao vivo. Claro que a transmissão lá no Facebook, né, ela dá um pequeno delay, dá um delayzinho normal, dá uma diferença de tempo, né? O áudio som, né, dá um pouquinho de delay. Daqui a pouco faltam 6 minutinhos, às 2 em ponto a gente começa. Mesmo, eu sei que a sala, nós estamos com 54 usuários, mas as pessoas vão ir chegando mesmo depois de começar e eu vou aceitando aqui, tá? Até fechar. Vou esperar 2 em ponto para iniciar. Dona Ruth, será que é a nossa prima? Não é outra Ruth, não é a Ruth nossa aluna, não. Basta com São 1h57 da tarde no relógio. 3 minutinhos mais, a gente dá início, tá certo? A palestra, 58 pessoas na sala no momento, e a transmissão no Facebook do Chapter também já se iniciou. Tá? Entrando mais gente.
Lembrando, todos que estiverem entrando, deixem a sala no mudo, mas não esqueçam de, quando entram, fazer os testes de áudio. A palestra tem em torno de 50 a 60 minutos, e ao final terá tempo para perguntas. Tá? Estou só esperando 2 minutinhos restantes para a gente começar. Temos 61 usuários na sala. Como eu já falei, né, a apresentação está sendo transmitida no Facebook do APG VF Rural Student. Dentro de instantes, a gente começará o nosso evento. Tem uma pessoa de uma broca aqui, fazendo uma obra, não estranha o som. Ele vai fazer um barulho de vez em quando, mas daqui a pouco eu vou parar de falar, vai ficar só o Alan, e aí acho que vai ter problema. Bom, então 2 horas em ponto, nós vamos começar o nosso evento. Lembrando que aqui nós temos 63 usuários no momento, ainda tem vagas aqui na sala. Mas, de qualquer forma, a palestra é transmitida pelo Facebook do APG Rural Student Chapter. Esses meninos do capítulo de legais da Rural estão transmitindo, né, a apresentação lá no Facebook deles. Então, até porque muitos têm amigos que estão interessados na palestra, eles podem conferir a palestra, né, lá no Facebook do Chapter. Deixa primeiro fazer umas apresentações básicas, tá certo? A palestra, ela terá em torno de 50 a 60 minutos. Ao final, nós abriremos para as perguntas. E vocês usarão, tá, esse bate-papo aqui, a rolagem do bate-papo. Vocês veem que vocês podem escrever, sai a mensagem aqui, eu escrevi um olá ali. Então, ao final, quando acabar a palestra, a pessoa que desejar fazer pergunta, vai fazer pergunta, quer fazer uma pergunta, vai escrever isso ali. Eu vou estar controlando isso, tá, no final. Então, vocês não precisam ficar escrevendo mensagens agora. Essas mensagens são só no final. Eu fiz um teste para vocês verem que funciona. Tá? Então, ao final, quando acabar a palestra do professor Alan, nós teremos um tempo para perguntas e a pessoa que quiser fazer pergunta vai se manifestar ali escrevendo, deseja fazer uma pergunta. Então, eu vou estar controlando as inscrições, não dá para conseguir que todos façam perguntas, mas obviamente eu vou estar aqui controlando, o Alan vai estar apresentando, eu vou estar moderando a sala, então eu vou estar controlando, e essas pessoas que tiverem realmente o interesse de fazer pergunta, a gente vai liberar o seu microfone, vai desmutar o microfone e fará a pergunta, certo? A pessoa fará. Se alguém não conseguiu ativar, só colocou o áudio para ouvir, eu disse, quando entrasse na sala, tinha que botar para áudio e microfone, se a pessoa só realmente estiver ouvindo, não tiver com o áudio e o microfone funcionando, lamento, mas não vai conseguir fazer pergunta. Mas eu não posso escrever a pergunta aí, mas embola, porque a areolagem fica andando, eu tenho que ficar limpando, e atrapalha um pouquinho. A gente vai dar preferência em esteja com o microfone, tá certo? Então, na hora que abrir para as perguntas, a pessoa vai manifestar aqui no bate-papo dizendo que quer fazer pergunta,
Aí ela vai ativar seu microfone, fará a pergunta, vai voltar a botá-lo mudo para o palestrante responder. Tá? Eu vou controlando as inscrições, porque a gente não pode ficar eternamente no evento. Né? Então, a gente vai ter controle aqui, vai chegar uma hora que vai dizer que é o último inscrito e pronto. Tá? Então, basicamente, a forma para transcorrer tudo bem é essa. Peço para que coloquem o microfone no mudo. Eu já vi que deixei a sala no mudo mesmo, mas não tem problema, na hora que você pergunta é só abrir. Tá? Então, essas regrinhas básicas para que a gente consiga executar o evento da maneira mais tranquila possível. Tá? Estou só aceitando mais algumas pessoas. Bom, essa é a primeira palestra desse nosso ciclo de palestras em parceria com o capítulo estudantil de Petróleo e Gás, a APG, e o Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Evolução Geológica, o PPGMEG, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, esse evento é resultado de uma parceria entre esses dois grupos. O grupo de extensão, que é orientado por mim, que é o APG Rural Student Chapter, e o Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Evolução Geológica, cujo coordenador está presente, o professor Sérgio Castro Valente, pelo menos ele havia entrado na sala, ele está presente, é o coordenador do Programa de Pós-Graduação, ele está aqui também presente na sala. Então, esses dois, o Programa de Modelagem e Evolução Geológica e o Chapter se uniram para que a gente possa estar fazendo um pool de palestras nesse período aí, de pandemia, de Covid, em que nós estamos realmente com as aulas suspensas, mas os projetos estão a todo vapor, as orientações, tudo mais, funcionando, tá? E aí resolvemos criar essa questão da oportunidade de termos palestras para que vocês possam estar conhecendo temas novos, compartilhando, e assim a função da universidade, que é ensinar, tá certo? Então, a gente resolveu criar isso, não só a gente. Ontem eu já houve uma palestra com o pessoal do capítulo de mineração, SEG, tá? E eles fizeram a primeira dela, uma primeira palestra que foi a palestra voltada para a questão de taludes, ontem com o Adriano, foi a primeira palestra que eu estou organizando, mas aqui é a palestra do Chapter, né? E do BGMEG, é a primeira do nosso ciclo, tá certo? A primeira do nosso ciclo está sendo realizada, vai começar hoje, temos outras palestras, mas não da parceria Chapter BGMEG, tá? Eu estou esperando um pouquinho, que eu estou achando que o Alan caiu, né? Pelo que eu percebi aqui. Vou ter que ver o WhatsApp aqui, eu acho que ele caiu. Pelo menos sumiu o nome dele aqui. O nosso palestrante, no momento, caiu a conexão. Que bom. Esperar um pouquinho. O Alan escreveu aqui, vou sair e entrar novamente. Teve um probleminha. Assim que ele entrar na sala de novo, a gente inicia. Ele entrou aqui. Ele está entrando. Então, na verdade, estamos todos aqui reunidos para esse primeiro evento, parceria. Consegue me ouvir, Arthur? Desculpa. Estou ouvindo. Ativa a sua câmera. Então. Beleza. Então, é o nosso primeiro evento da parceria aí com o Chapter, tá? Essa primeira palestra, nós vamos ter outras, vocês já estão sabendo. Para vocês ficarem ligados e saberem dessas palestras, é só vocês sempre entrarem na homepage do PPGMEG ou nas redes sociais aí do PPGMEG e do Chapter. Os meninos espalham isso amplamente aí nas páginas da internet. Então, nós já temos palestras para o dia 28, para o dia 30 de abril também, e outras já em maio, até junho já tem palestras já. Então, teremos várias palestras meses, tá? Somente abril e maio. Ok? O Alan acabou de carregar no seu vídeo. Então, sem muito mais delongas, eu vou estar passando para o Alan a palavra. Alan é doutor na parte de geologia estrutural. Ele
é professor do curso de Geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como eu, integra, de igual modo, o programa de pós-graduação em modelo de curso geológico, do PGMEG, e vai estar hoje iniciando esse tipo de palestra da parceria do APG, da Federal Student Chapter, e o PPG-MEG, tá? Como vocês podem ver, nossos alunos vão entender bem a brincadeira, mas eu estou com a camisa do Vasco e o Alan com a do Flamengo. A gente combinou fazer essa papagaiada aí, nossos alunos sabem que a gente faz essas brincadeiras, mas, de fato, agora eu vou passar a palavra para ele, que, afinal de contas, é uma pessoa de garra, elegância, de falar, está no outro patamar, né? Adoro essa frasezinha. Tá bom? Então, nesse momento, eu vou desativar a minha câmera, mas eu continuo uma sala. Vou para o Alan a condição de apresentador, para que ele possa prosseguir com a sua apresentação. Tá? E eu vou ficar aqui moderando a sala. Lembrando, o Alan terá de 50 a 60 minutos de apresentação. E no final teremos tempo para perguntas e as pessoas, quando acabar a palestra e eu autorizar, as pessoas vão manifestar aqui o interesse em fazer pergunta, abriremos uma pessoa, abrirá e fará a pergunta. Ok? Isso está mais explicado. Vou câmera, Alan, a palavra é sua, boa palestra. Muito Arthur. Bom, boa tarde para todos. A felicidade muito grande de poder compartilhar esse momento com todos vocês. Na verdade, eu só devo a primeira instituição, né, a Universidade Rural, que permite que a gente possa fazer essas atividades via plataforma, né, o RNP. Claro que eu não posso de agradecer ao capítulo estudantil da APG da Rural, né, vocês brilhantes, como sempre, fizeram todo o esforço de forma que a palestra pudesse ser divulgada e, claro, tentar organizar isso. Eu sei que não é fácil, né? E, obviamente, agradecer ao programa de pós-graduação e à coordenação pela oportunidade de a gente poder divulgar um pouquinho do conhecimento. E, claro, ao professor Arthur, que está em tarefa de transmitir um pouco desse conhecimento e divulgar um pouquinho também do trabalho que a gente realiza, obviamente, na área da GeoC, de forma que também se torne mais conhecidos, né, cada uma das abordagens que nós do programa de pós-graduação estamos fazendo, e claro também nós do curso de Geologicidade Rural. Muito obrigado a todos vocês pela paciência, prometo não me embriagar como tem acontecido em todas as lives, tá? Prometo manter sóbrio e, claro, tentarei ser o mais objetivo possível, de forma que eu não tome tanto tempo de vocês. A gente vai conversar sobre algo que não é muito simples, tá? Que não é muito agradável também. Vamos falar sobre geologia estrutural e especificamente sobre zonas de cisalhamento e a importância no estudo de geologia estrutural. Claro que a abordagem será em cima de uma região específica da província de Borborema, que foi foco do meu estudo na época do doutorado, e eu vou tentar passar um para vocês da experiência que eu tive trabalhando com geologia estrutural naquela região, e eu espero também que a gente consiga compartilhar um pouquinho do que eu vou fazer agora nesse momento, de forma que a transmissão não fique tão pesada. Eu vou fechar a minha transmissão de vídeo, para que a gente não tenha problemas, e manterei só o áudio, e após eu terminar o término da apresentação, eu volto com o vídeo também, e vou poupar vocês, obviamente, de ficarem me vendo por esse tempo todo. Tá bom? Então eu vou fechar o vídeo, não se incomode com isso, e vamos partir para a apresentação especificamente. Bom, então vamos falar sobre geologia estrutural, e o significado de desenvolvimento para o estudo da geologia estrutural em áreas polideformadas, né? Será um estudo de caso específico aí na zona central da província de Borborema. A primeira coisa que a gente deve pensar, sim, quando vamos trabalhar com geologia estrutural, e especificamente com a zona de cisalhamento, é quais serão os nossos desafios. Então, assim, se nós trabalhando dessa forma, a gente passaremos por uma corrida de obstáculos. E quais serão os nossos obstáculos? Vamos como título. Obviamente, o título é o principal apresentador dos problemas que nós teremos, obviamente, nesse estudo.
Então, veja só, o significado de zona de saneamento para o estudo de geologia estrutural em áreas polideformadas. É um estudo de caso na zona central da província Borborema. Primeiro desafio, primeiro obstáculo para trabalhar, obviamente, é com zonas de saneamento. Tá? Se a gente conseguir passar por esse obstáculo, temos que utilizar, claro, a melhor ferramenta para trabalhar isso, que é a geologia estrutural. Tá? Se a gente vence também a geologia estrutural, a gente vai tentar entender o que são áreas polideformadas e qual o problema semântico de utilizar essa palavra, essa expressão. Tá? Se avançarmos um pouquinho mais no conhecimento, chegaremos, enfim, na província Borborema e no estudo específico de caso. E se eu for claro o suficiente, chegaremos em algumas conclusões. Se essas conclusões estão certas ou não, provavelmente eu estou completamente equivocado, e esse é o final, todo mundo, e eu falharei, obviamente, na tentativa de explicar para vocês. Eu consiga ser um pouco mais claro e que não seja tão grande como me parece na imagem da apresentação. Bom, vamos voltar aqui um minuto. Para a gente, com isso, a gente vai tentar organizar o nosso pensamento em parte, de forma que algo que já é muito complexo, nós consigamos ou sejamos capazes de dividir um pouquinho o nosso pensamento e que torne o objetivo do nosso estudo menos desafiador. Então, tem uma figura, uma imagem que provavelmente todos vocês estão vendo, uma esquemática do que seria o nosso cérebro e as partes, realmente, eu não tenho nenhuma tentativa aqui de falar sobre a parte neurocientífica do cérebro, mas apenas uma analogia com o que nós vamos fazer nessa apresentação. Então, nós teremos aí 4 partes ou 4 segmentos da nossa abordagem, e esses 4 segmentos deverão funcionar da seguinte forma. Tá? Vamos trabalhar com zonas de cisalhamento, com geologia estrutural, áreas polideformadas e, claro, a Borborema, que é o nosso estudo de caso. Como, obviamente, eu não com muita organização, vou fazer uma inversão nessa sequência, zonas de saneamento, geologia estrutural, polideformadas e Borborema, e vou passar para a geologia estrutural. Claro, as zonas de saneamento são feições que a geologia estrutural abriga, tá? E é importante que a gente entenda um pouquinho qual é esse desafio de trabalhar com geologia estrutural. Então, assim, trabalho com geologia estrutural é lidar com formas. Tá? Então, se nós fizermos uma analogia com uma criança na sua primeira infância, né, uma criança não sabe exatamente quais são as formas. Ela não sabe exatamente o que aquelas formas significam. Então, é necessário que alguém passe essa informação para essas crianças, que elas se adaptem a essas informações, e ao se adaptar a essas informações, elas possam encaixar cada uma daquelas formas dentro do seu conhecimento. E é assim que nós tentamos com geologia estrutural. Se a gente consegue identificar quais são as principais formas, aquelas relações de geologia estrutural, a nossa capacidade de entender exatamente o que cada feição daquela significa aumentará. E ao encaixar cada uma dessas estruturas no nosso conhecimento, né, fazemos então esse jogo do conhecimento e podemos, de uma certa forma, entender com uma maior simplicidade o que significa trabalhar com geologia estrutural, mesmo que o desafio seja grande. Então, assim, para fugir um pouquinho dessa simplificação da geologia estrutural, eu gosto de uma definição do que é geologia estrutural, muito interessante, do livro do Fossen sobre geologia estrutural. Me perdoe por estar em inglês. O que é mais importante nessa descrição é que a geologia estrutural ela envolve a descrição de estruturas. Tá? Sempre lembrando que a litosfera envolve parte do manto superior e toda a crosta continental e, claro, a crosta oceânica. Então, assim, as estruturas que ocorrem ali nas suas mais variadas escalas, se nós conseguirmos descrevê-las e conseguirmos entender cada uma delas, ou o conjunto delas é formado, é um grande avanço. Agora, veja o quanto nós somos limitados para trabalhar com isso. Né? Os nossos métodos são, basicamente, as observações de campo, experimentos de laboratório e, claro, modelagem numérica. Veja que
a frase mais importante dessa definição está lá no final. Fala, todas têm vantagens e desafios. Basicamente, nessa abordagem aqui, eu fiz uma abordagem trabalhando com observações de campo. Então, eu tenho sérios problemas ao trabalhar só com isso, obviamente, quando tentar trabalhar com as minhas conclusões. Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês, na verdade, não uma mensagem minha, mas uma mensagem importante de um livro de geologia estrutural, o que significa geologia estrutural. Bom, trabalhar com geologia estrutural, assim como qualquer ramo da célula, exige uma série de conflitos. Em geologia, esses conflitos são um pouco mais desafios. E que conflitos são esses? A gente sempre tem, dentro do nosso trabalho, o que é objeto e o que é interpretação. Então, é muito importante que nós sejamos capazes de diferenciar o que são cada um desses fatores. Tá? Então, o que é um objeto? Tá? Um objeto, veja, tem uma fotografia ali específica, e o que essa fotografia representa? Então, tem uma superfície planar, tá? Semelhante, chamamos de um objeto de madeira, né? Se ela estiver apoiada em apoios, provavelmente, ela tem um objeto cilíndrico transparente, né? Vazado no topo e sustentado na base, com um líquido inserido dentro, chamamos isso de copo, né? Essa informação nós já sabemos, nós já temos essa bagagem. E ao lado dessa figura, que é um copo, nós temos um objeto metálico na sua extremidade dominada por algo feito de borracha e algum equipamento eletrônico que provavelmente é aquele chaveiro comum aos carros de hoje. Então temos dois objetos posicionados sobre uma superfície. Essa superfície provavelmente é uma mesa. E se nós descrevemos exatamente cada um desses objetos diante do conhecimento e amplo conhecimento nós vamos adquirindo ao longo do tempo, nós somos capazes de descrever tranquilamente. Alguns são capazes de desenhar esses objetos. E são capazes de retratar isso para outro. Agora nós temos que diferenciar exatamente o que significa cada um desses objetos. Então, qual é a interpretação que eu darei a esse? Quais são as perguntas que eu posso fazer? A primeira pergunta que eu posso fazer é quem colocou esses objetos sobre a mesa? Quem colocou esses objetos aí especificamente sobre a mesa? É muito difícil eu responder isso. Por quê? Para que eu pudesse responder isso, eu deveria ter outro tipo de abordagem, talvez um investigador forense. Vejo que aí já não é somente um método descritivo de observação do objeto. Para que eu interprete isso, eu preciso de outra técnica. É claro que esse investigador forense também utilizará algo descritivo, mas veja que a minha abordagem, a minha percepção visual já não é suficiente para responder essa pergunta. Eu posso fazer uma série de perguntas em relação a isso. Quem foi a pessoa que colocou esses objetos sobre a mesa? Eu não sei, pessoa. Eu posso ir mais à frente. Esses objetos foram posicionados ao mesmo tempo? Eu consigo dizer quando foi que esses objetos foram posicionados naquela superfície? É muito difícil que eu faça isso somente pelo método descritivo. Veja, eu não sei nem exatamente qual é o líquido que está dentro do copo. Claro, se eu cheirar, eu posso imaginar, se tiver um odor semelhante a algo de álcool, alguma bebida alcoólica. Se for algo semelhante a um alimento açucarado, pode ser um refrigerante, um suco. Se eu provar, eu corro o risco que se ele estiver envenenado. Então, é muito difícil trabalhar com somente interpretar algo a partir de uma abordagem descritiva. E o pior, né, qual é o significado desses objetos no contexto domiciliar? O que eles significam? É só alguém que estava com preguiça de lavar um copo? É só alguém que colocou a chave ali para bater uma foto? Ou será que alguém estava magoado com alguma coisa e decidiu beber para afogar as mágoas? Essa interpretação, ela é muito difícil de fazer somente descrevendo os objetos. Então, quando nós trabalhamos com algo científico, principalmente na área da geologia, é necessário dividir o que é esse objeto, o que é descritivo e o que é interpretação. Isso é muito importante. Tá? Então, essa é uma mensagem importante para todos nós. Bom, e se nós estivermos trabalhando com geologia estrutural mesmo, ou com uma estrutura geológica? Veja que eu tenho uma fotografia de uma feição levemente curvada, isso é uma dobra, tá? É uma feição geológica muito comum e muito admirada.
Então, o máximo que eu posso fazer desse instrumento é tentar deixar dentro do meu conhecimento sobre isso. Então, posso dizer que é uma dobra levemente assimétrica, aberta, com superfície axial íngreme e eixo horizontal. Eu poderia dizer que é uma dobra horizontal inclinada, uma dobra horizontal. Eu posso dizer que essa é uma dobra com perfil aberto. Então, veja que ao descrever o elemento, isso é mais fácil. Veja que não tem dose de interpretação. Eu estou usando o meu conhecimento para descrever esse objeto. Eu posso melhorar isso. Eu posso trabalhar com outros elementos específicos. Eu posso utilizar uma bússola, uma ferramenta que os geólogos utilizam no campo, um martelo para poder identificar qual é o tipo de rocha. Então, posso fazer um desenho esquemático dessa estrutura e identificar as principais feições que a minha percepção visual é capaz de fazer. Então, eu identifico algumas feições, algumas estruturas planares, a própria superfície curvada, eu represento o que seria o eixo desta dobra, o que seria a orientação da superfície axial e qual é a sua relação com essa nova foliação formada. Veja que tudo isso é descritivo. Mas eu não sei desenhar. Não tem problema, você pode fotografar, e hoje com as ferramentas dos celulares, eu consigo representar essas feições na própria fotografia. Então, veja que eu estou apenas sendo descritivo, e em nenhum momento eu estou buscando a interpretação. É claro que nesse desenho esquemático já tem uma dose de interpretação. Se vocês perceberem, ali a figura que fez esse desenho esquemático já colocou ali um S2, isso é uma dose interpretativa, porque está dando um sentido cronológico à formação das estruturas. Então, se eu avançar um pouquinho para a interpretação, eu tenho aquela mesma fotografia, e agora é o seguinte, vou sair do campo descritivo e entrarei no interpretativo. Por exemplo, essa dobra pertence a qual fase de deformação? Isso é uma interpretação, eu vou interpretar isso. Quanto mais detalhada for a minha abordagem descritiva, menor é a chance de erro em descrever qual é a fase de deformação. Qual é o evento tectônico? Veja que somente trabalhar com observação no campo e conectar isso ao evento tectônico é muito difícil. Eu não sei qual é esse evento tectônico, eu tenho que ter um conhecimento amplo da área que eu estou trabalhando e realizar essa conexão com a minha abordagem de campo. E, claro, quanto maior for a quantidade de técnicas que eu utilizar para orientar essa minha interpretação, menor será a chance de erros, de cometer erros. Bom, qual é o período de formação dessa dobra? Eu não sei qual a idade, eu não consigo determinar isso só olhando no campo. Eu posso ter uma sensibilidade em relação a isso, mas ela é puro achismo, é pura dose de interpretação. E, finalmente, qual é o mecanismo de dobramento? Dentro de todos aqueles mecanismos que eu conheço, é flambagem, é deslizamento flexural, fluxo. Qual é o mecanismo de dobramento que eu posso utilizar? Veja, a rocha especificamente nessa fotografia, esse filito ocorre intercalado com quartzitos. Então tem aí uma componente de contraste de viscosidade. Será que foi flambagem? Ou será que foi fluxo flexural? Ou será que foi fluxo ortogonal? É muito difícil dizer. Mas quanto mais descritivo for a minha abordagem, se eu conseguir aliar essa minha técnica descritiva a um trabalho experimental, talvez eu consiga responder esta questão. Então veja que eu tenho que separar nesse momento o que é descritivo, ou seja, o que é objeto de estudo e o que é interpretação. Espero que a mensagem tenha ficado clara para vocês. Bom, dentro da geologia estrutural, nós temos uma série de fatores importantes, pensando sempre no objeto de estudo, na abordagem no objeto de estudo. Então, por exemplo, não é fácil trabalhar com qualquer área de científico que adquira embasamento teórico. Da mesma forma que todos nós aqui, assim espero, tenham sido alfabetizados, nenhum de vocês foi capaz de nascer já escrevendo, em que antes vocês adquirissem esse embasamento teórico. O que é a alfabetização? É a mesma coisa com geologia estrutural. É impossível eu identificar o que é uma dobra sem que eu leia
em algum livro, ou sem que alguém me mostre o que é isso. Tá? Então, se alguém me mostra o que é esse elemento, tá? Eu vou treinar a minha percepção visual. Então, treinar a percepção é muito importante. Se vocês lembrarem quando vocês eram crianças, vocês não sabiam exatamente o que os objetos significavam. Então, é necessário que alguém diga para vocês, por exemplo, que o Donald é o quarto Donald. Tinham que falar isso para vocês. Ou vocês perceberem isso no desenho e se identificar com isso. Se ninguém fala para vocês que o Donald era um pato, tá? Essa percepção nunca aconteceria. Então é necessário treinar isso. É necessário que alguém passe essa informação e essa combinação entre adquirir embasamento teórico e aumentar a sua percepção é muito importante. Tá? Outro detalhe que é importante dentro do conhecimento é descrever a afeição observada com muito cuidado. Que a gente consiga fazer isso, interessante que nós utilizemos todas as ferramentas disponíveis, pelo menos se a investigação for no campo. Então, quanto maior for o número de ferramentas disponíveis para eu descrever aquele elemento, melhor será a minha descrição e, obviamente, melhor será o resultado dessa descrição. E, finalmente, eu não posso ser tão leviano. Será que eu nunca vou poder interpretar aquilo que eu vejo? Sim, devemos interpretar sempre, tá? Quanto maior o nosso embasamento teórico, maior será a nossa capacidade de interpretar. Tá? Mas a gente tem que ter a consciência, todos nós temos que entender que é muito grande ou muito elevada a possibilidade de que a nossa interpretação esteja equivocada. Então, é preciso realizar várias perguntas, entender quais são essas perguntas, os elementos, como, por quê e onde, tá? Para que essa interpretação seja, e claro, dentro do doutoral, o justiça estrutural é uma ferramenta, é necessário aliá-la a outros tipos de elementos do conhecimento para que a nossa interpretação seja mais aperfeiçoada possível. Tá? Então, essa é algo importante para todos nós. Bom, como nós vamos falar de zonas de cisalhamento, né, a gente sempre pensa assim, mas, meu Deus, o que são zonas de cisalhamento? Eu não vou desafiar o meu entendimento, né, porque eu sou muito fraco nisso, e vou buscar a origem, obviamente, do que são zonas de cisalhamento. A primeira definição, que é 1907, o PIT Colaboradores, é que eram zonas de elevada taxa de deformação. Isso, essas zonas de elevada trem foi a primeira do que seria algo semelhante a uma zona de cisalhamento. É claro que o conhecimento evolui e a ciência evolui sempre, né? Essas definições foram aperfeiçoadas. Né? Então, no início da década de 70, zonas de cisalhamento eram tratadas como porções restritas com elevadas taxas de deformação. E, em geral, essas zonas eram subparalelas entre si, e se eu identificasse isso, eu era capaz de definir o que era uma zona de cisalhamento. Né? Então, esse conhecimento ele vai sempre evoluindo, e a gente chega, claro que tem outras definições possíveis, mas a gente chega talvez numa que seja uma das melhores definições do que é uma zona de cisalhamento, que está no livro do Huber, que ele fala que zonas de cisalhamento são definidas como zonas planares ou curviplanares de deformação elevada com extensão relativamente maior do que a sua espessura, cujas rochas ao redor exibem taxas diferentes de deformação finita. Então, a mensagem que está passando para a gente é que zonas de elemento são feições com elementos de deformação. E aquilo que está ao seu redor tem que necessariamente estar menos deformado. E, claro, que a extensão dessa feição, planar ou curviplanar, seja muito maior do que a sua espessura. Então, se nós utilizarmos... Eu tenho agora uma fotografia, vocês vão perceber que é uma rocha gneissica, tem um bandamento gneissico de ordem milimétrica, centímetrica. E esse bandamento ele é cortado por uma rocha ígnea, é um dique, na verdade, uma rocha, um diabásio, e na porção central da figura, eu espero que vocês estejam observando, eu estou tentando passar o cursor ao longo da feição, essa porção central tem uma descontinuidade. Essa descontinuidade gera ou combina com uma certa curvatura nesse que é o dique. Isso, em maior detalhe, essa descontinuidade tem uma foliação ou uma estrutura planar
Ou seja, significa que a deformação está concentrada ao longo desta feição. E aquilo que está ao seu redor, embora esteja deformado também, não compartilha das mesmas características de formação. Ou seja, a taxa de strain nessa região, o que eu passo agora o cursor do mouse, tá? Ela é maior do que aquilo que está ao seu redor. Então, portanto, estamos trabalhando com uma zona de cisalhamento a nível de afloramento, na espessura em torno de 1,5 cm, é muito menor do que o seu comprimento. Então, é uma zona de cisalhamento, perfeita abordagem, a gente consegue entender exatamente que isso pode acontecer na escala na escala de afloramento, mesoscópica, e na escala megascópica, ou seja, na escala regional. Tá? Então, é importante entender isso sob zonas de cisalhamento. Voltando então a como entender, a gente tem que pensar que zonas de cisalhamento são feições crustais. Então, eu posso ter zonas de cisalhamento que se estendem até porções muito profundas na crosta, passando por diferentes níveis crustais. Tá? Então, isso implica que eu posso ter uma mesma feição, ou seja, uma mesma zona de cisalhamento, em níveis crustais diferentes, e, claro, as características desta zona de cisalhamento serão diferentes. Então, o tipo de abordagem ao trabalhar com zona de cisalhamento dependerá muito do nível crustal no qual essa zona de cisalhamento foi desenvolvida, ou, na verdade, qual é o nível crustal em que eu estou trabalhando com uma zona de cisalhamento. Né? Esse entendimento também é importante. Então, tem aqui uma figura, uma sequenciazinha aqui de feições. Então, tem dúctil, 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 dúctil e dúctil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma pequena variação de zona de cisalhamento. Então, zonas de cisalhamento podem ser dúcteis, ou seja, envolvem deslocamento e uma concentração da taxa de strain em regiões específicas. Tá? Essas zonas de cisalhamento elas podem ser rúcteis, dúcteis, aqui no caso com o desenvolvimento parcial de teste. Tá? Essas feições muito peculiares associadas à deformação rúctil-dúctil. Ou então uma zona de cisalhamento ela pode ser eminentemente dúctil, na qual a deformação é concentrada ao longo de uma região específica, e eu posso até interpretar qual é o tipo de movimentação em função da curvatura associada à foliação aí, que teve a sua posição original modificada. É claro que tudo isso é dependente de qual nível que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando nessa região aqui, eu estou no nível crustal mais raso. Se eu estou trabalhando nessa região, o nível crustal intermediário. Se eu trabalho nesse segmento, o nível crustal um pouco mais profundo, talvez a crosta inferior. Então, é necessário que eu tenha conhecimento de qual tipo de abordagem. Veja que aqui eu estou fazendo uma abordagem em cima do nível crustal e não necessariamente qual é a reologia das afetadas pela zona, que isso é outro aspecto. Tá? Então, tem novamente uma fotografia de uma zona de cisalhamento, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois detalhes. Primeiro é a característica irregular da feição. Tá? Não é uma feição retilínea, completamente planar, ela é curviplanar. Primeiro, ela acontece com uma taxa de deformação bem elevada em relação àquilo que está ao seu redor. Como é que eu sei isso? Como eu sei que essa é uma rocha de característica de composição granítica, uma rocha que originalmente é uma rocha porfirítica, são fenocristais aí de feldspato potássio. Eu identifico qual é a forma original desses feldspatos, e nessa região aqui na qual eu passo do mouse, obviamente há uma alteração da forma desses feldspatos em função de uma taxa de deformação mais elevada, uma taxa de deformação cisalhante. Então, sempre há uma mudança textural das rochas associada à zona de cisalhamento, e essa mudança textural das rochas, ela implica em produtos diferentes associados a uma zona de cisalhamento. Então, eu não necessariamente teria apenas uma zona de cisalhamento, elas podem ser paralelas entre si ou algo próximo disso, e a verdade é que eu modifico o padrão textural das rochas se a zona de cisalhamento se desenvolver de forma efetiva. E em função disso, em função de eu alterar o produto ou o grão textural das rochas em zonas de cisalhamento, esses meus produtos associados à zona de cisalhamento serão variados. Então, se eu estiver no nível crustal mais raso, ou crosta superior, os meus produtos serão derivados de deformação rúptil. Então, posso ter brechas de falha, eu posso ter pseudotaquilitos.
Se eu estou em regiões intermediárias da crosta, eu posso ter milonitos de baixa temperatura, milonitos restritos. E se a minha zona de cisalhamento está afetando porções mais profundas da crosta, zonas inferiores da crosta, eu posso ter esses miloníticos afetados, obviamente, por deformação cisalhante. Então, uma zona de cisalhamento ela tem diversos produtos, e esses produtos, claro, variarão de forma com o nível cristal que minha abordagem, com o nível cristal em que a zona de cisalhamento se desenvolveu. E a minha abordagem, claro, dependerá em qual feição eu estou observando. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento. Essa é uma figurinha muito simples, mas ela é muito marcante porque ela mostra para a gente que eu posso ter feições, uma mesma feição ao longo da crosta e produtos diferentes. Isso é importante, esse entendimento. Bom, zona de cisalhamento depende de mecanismos de deformação. E eu gostaria aqui de fazer uma analogia. Agora tem uma fotografia ali de uma bola de tênis. Essa bola de tênis ela foi imersa na água, então, portanto, ela foi molhada e ela foi alçada ao ar. Ao jogar essa bola de tênis ao ar, o movimento adicionado dessa bola gera um fluxo rotacional. Como é que eu consigo identificar isso? As partículas de água que desprendem da bola de tênis mostram essa trajetória desse fluxo rotacional. Então, veja que eu posso ter aí uma alteração de forma, associada ali àquela bolinha de tênis, e essa alteração da forma dessa bolinha de tênis depende da rotação dela. Então, se eu rotacioná-la, eu gerarei um fluxo deformacional. E o nome específico dado a esse tipo de mecanismo de deformação, a gente chama isso de cisalhamento simples. O que eu quero dizer com isso? É que o cisalhamento simples envolve rotação. Envolve uma série de outras características em que eu não vou me aprofundar no momento. Bom, posso pegar o mesmo exemplo, pegar uma bola de tênis novamente e agora não aplicar rotação a essa bola de tênis. Eu vou, na verdade, somente achatá-la. Então, eu estou deformando a bola, mas em vez de gerar fluxo rotacional, eu estou apenas comprimindo. Não há rotação envolvida agora nesse mecanismo de deformação. Se eu consigo fazer, e isso está associado a deformações em zonas de cisalhamento, provavelmente eu estou com um mecanismo de deformação dominado por cisalhamento puro. O que diferencia cisalhamento simples e cisalhamento puro? Cisalhamento simples tem rotação, cisalhamento puro não tem rotação e predomina o achatamento do objeto. É claro que na natureza nada é tão simples, né? Quem dera que fosse tão simples assim. A natureza gosta de pegar peças na gente. Em geral, o que a natureza pode fazer com a gente é combinar os dois. Então, eu posso aplicar rotação no mesmo elemento e também tentar achatá-lo. Se isso acontecer e eu for capaz de identificar, isso não é simples, eu posso falar que esse mecanismo de deformação é dominado por cisalhamento geral ou subsimples. Então, não é fácil de entender qual é o mecanismo de deformação. Então, a pergunta ali, é difícil entender o mecanismo? Sim, é muito difícil. Observações de campo não são suficientes para isso. Temos que utilizar outras técnicas também associadas à geologia estrutural, de forma que a gente consiga, em parte, determinar qual é esse tipo de mecanismo de deformação. Zona de cisalhamento tem uma série de variações em funções disso, tá? Se a zona de cisalhamento tem somente movimento direcional, a gente fala que é uma zona de cisalhamento com movimentação transcorrente. Se ela tem combinação de movimentação horizontal com movimento vertical, eu posso falar que ela é transversão, dominada por transversão. Se essa ação combina movimento horizontal, movimento vertical e com alguma inclinação do plano cisalhante, que é uma transversão oblíqua. E se essa transversão ainda pode combinar movimento ainda de uma superfície cisalhante mais inclinada, modificação dos parâmetros da alineação de estiramento, e na movimentos horizontais com movimentos verticais, eu teria aí transversão inclinada. Então, veja que eu tenho uma série de variações associadas às zonas de cisalhamento, desde a contração pura, movimentos poderia ser movimentos normais também, não tem nenhum problema com isso, movimentos transcorrentes, e a combinação entre, é claro, pode atribuir
nomes distintos para qual é o regime de deformação que eu estou trabalhando. Essas são figuras e colaboradores, que ele é muito interessante. Ela mostra que há uma série de variações associadas aos regimes de deformação aos zonas de isolamento e, principalmente, essas variações modificam os tipos de estruturas, ou pelo menos o comportamento geométrico dos tipos de estruturas associados às zonas de cisalhamento. Tá? Bom, a zona de cisalhamento, é claro, tem uma série de feições desenvolvidas e eu gostaria de chamar a atenção para duas delas específicas. A primeira é a foliação associada à zona de cisalhamento. Pode ser uma foliação milonítica, e combinado com essa foliação milonítica, a presença de uma lineação, ou seja, uma lineação de estiramento. Por que a lineação de estiramento é importante? Porque ela é um indicador cinemático de direção, ou seja, ela determina qual é a do movimento, não o sentido, mas qual é a direção do movimento, e claro, tem uma conexão específica com o transporte tectônico. E por que é importante eu identificar a foliação associada à zona de cisalhamento e a lineação de estiramento? Porque eu só serei capaz de identificar qual é a rotação associada a essa zona de cisalhamento se eu estiver em um corte paralelo à alineação. Então, o melhor corte para observar uma zona, um indicador cinemático, uma movimentação em zona de cisalhamento, é aquele paralelo à alineação de estiramento. Se eu consigo fazer isso, eu posso usar agora uma série de abordagens, desde investigações em campo, dentro da zona milonítica, ou até extrair uma lâmina delgada de uma amostra orientada dessa zona de cisalhamento e realizar uma abordagem na escala microscópica também. Ou seja, macile na hora de identificar essa minha zona de cisalhamento. Claro que as zonas de cisalhamento podem ter dobras, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um tipo de dobra específico, que são essas dobras em cortina ou dobras oblíquas. Eu vou utilizar essa expressão dobras em cortina, porque são dobras que o eixo associado a esse dobramento, em geral, estão subparalelos ou se paralelizam à alineação de estiramento. Isso é muito importante ao trabalhar com zonas de cisalhamento. É claro que tem zona de cisalhamento também pode ter dobras em bainha, mas como nós não vamos trabalhar especificamente com dobras em baía, ou falarmos da província, eu não vou entrar no detalhe agora, porque há uma complexidade maior. Mas é claro que são questões específicas. Eu gostaria de chamar a atenção agora para indicadores cinemáticos, porque nós vamos ver alguns deles, e principalmente a boa parte dos indicadores cinemáticos estão centrados em bandas de cisalhamento assimétricas do tipo RCC ou C', quando são bandas assimétricas extensionais. É claro que tem uma série de marcadores baseados em porfiroclastos, do tipo sigma e delta. Na escala microscópica, mineral fish ou mineral fish truncated, ou seja, oblíquos, ou então a gente pode basear a nossa percepção do indicador cinemático a partir da curvatura da foliação ao longo da zona de cisalhamento. Então, depende muito de qual é o objeto que nós estamos trabalhando, e eu gostaria aqui de chamar a atenção para dois elementos complicados de trabalhar como indicadores cinemáticos. Primeiro, dobras. Dobras são complexas e zonas de cisalhamento, então tem que ter um certo cuidado nessa abordagem delas como indicadores cinemáticos, que não posso usar, mas o posicionamento do eixo em relação à alineação de estiramento é importantíssimo nesse caso, e esses quarter-folds, que é outro tipo de indicador cinemático. Então, gostaria que vocês centrassem bastante a sua visualização nesse tipo de indicadores cinemáticos aqui. Não é que eles são os melhores, mas eles atribuem algumas partes, não sempre, uma possibilidade de erro reduzido. Não é sempre, mas pode acontecer. Bom, e as áreas polideformadas? Isso é um motivo de discussão muito grande em geologia estrutural. Existem mesmo áreas polideformadas? Essa é uma pergunta que todos nós que trabalhamos com geologia estrutural devemos fazer. É muito difícil responder com geologia estrutural. Deixa eu te pegar um exemplo aqui específico, uma rocha gneissica com uma foliação gneissica dada por um bandamento de ordem centimétrica, entre rochas ricas em quartzo feldspar e bandas, ricas em biotita e muscovita. Então dá esse bandamento gneissico. Obviamente esse bandamento gneissico ele está curvado, afetado por um dobramento. Há um dobramento
bem marcante, muito perceptível, tá? Mas eu tenho uma certa dificuldade de entender um pouco esse dobramento, principalmente quando eu faço a minha abordagem no canto inferior esquerdo da fotografia. Nota que eu tenho aqui esse mesmo bandamento sofrendo uma simetria em S, e essa simetria em S, ela é incompatível com o flanco desse dobramento. Eu esperaria aqui uma simetria em Z nesse flanco, e aqui eu encontro uma simetria em S. Na verdade, essa simetria observada aqui não faz parte desse conjunto de dobramento maior da figura. Faz parte de um dobramento um pouco menor, que está posicionado na porção inferior esquerda da figura. E se eu fizer já a superfície axial desse dobramento, eu percebo que essa superfície axial está curvada, tá? E ela passa por maus momentos, momentos delicados nessa região aqui que a gente chama de zona de charneira da dobra. Essa superfície axial ela foi modificada. Significa que eu tenho um dobramento que teve a sua forma original modificada por outro dobramento. Isso é chamado de padrão de interferência de dobras, tá? E esse é um padrão de interferência de dobras do tipo 3 de Hans, dobras dobradas ou dobras em laço. Essa é uma abordagem meramente descritiva. Tá? Eu não sei agora, é muito difícil dizer se eu tenho aqui, na verdade, fases de deformação, ou seja, eu sou capaz de identificar todas as fases de deformação aqui envolvidas, ou se eu tenho um conjunto gerado por deformação progressiva, ou seja, que essas tenham sido geradas por deformação progressiva. Somente com a abordagem no campo é muito difícil dizer isso, e eu preciso combinar esses elementos observados nesse afloramento específico com diversos afloramentos de uma área de estudo. Isso é repetitivo se há compatibilidade geométrica entre esses elementos aqui e outros que ocorrem na área. E mesmo assim, mesmo que eu organize isso em fases de deformação, as fases de deformação ajudam na maneira de organizar o entendimento das estruturas. Então, por exemplo, eu poderia falar que essa aqui é a foliação 1, né, uma foliação gnástica, um S1. Esse S1 está dobrado por dobras 2, que gerou uma superfície axial associada a essas dobras. Se houver aqui uma foliação planaxial, esta seria S2. A gente não consegue observar nessa fotografia isso. Tá? E eu tenho esse conjunto de dobras aqui, F2, redobrados em F3. Essa é uma abordagem meramente descritiva. E eu não posso colocar o dedo na ferida e dizer que ela é exatamente cronológica. Ou seja, que minhas fases de deformação, que eu estou identificando aqui de forma definitiva, correspondem realmente a eventos associados ao tempo geológico. Então, pode ser deformação progressiva, pode ser fase de deformação, mas para que a gente consiga responder isso com clareza, a gente precisa utilizar outros elementos, não somente um afloramento. Tá? Bom, vencendo isso, vamos lá, né? O tempo já avancei pra caramba, mas isso já era. Vamos falar um pouquinho sobre a província Borborema. Eu não vou usar muito na província Borborema, porque lá na parte da geologia estrutural. Então, a província Borborema está localizada na porção nordeste do Brasil, tá? Então, ali ela está por esse quadradinho vermelho que vocês estão vendo na apresentação. A província Borborema é muito estudada, tá? Muito conhecida, e eu gostaria de chamar a atenção por feições muito específicas da província Borborema. Primeiro, é a disseminação de zonas de cisalhamento ao longo de toda a província Borborema. Essas zonas de cisalhamento podem ser de caráter de superfícies de empurrão, como principalmente o tectônico sul da província Borborema. Elas podem ser feições que têm segmentos representativos ao longo de todo o mapa geológico ou ao longo de toda uma imagem de satélite, como, por exemplo, a zona de cisalhamento Pernambuco ou a zona de cisalhamento de Patos. Então, são duas feições muito marcantes em toda a província Borborema, e elas funcionam como delimitadores regionais, em termos de segmentos da província Borborema. Então, tem o domínio tectônico norte, não vou falar sobre o Ceará Central e nem o Médio Coreaú. Então, domínio norte, domínio central, domínio sul,
E gostaria de chamar a atenção principalmente para o domínio tectônico central, porque eles são aqui limitados por duas zonas de cisalhamento, né? Zona de cisalhamento do sul, zona de cisalhamento do norte, e ao longo de todo esse domínio tectônico central, ele é truncado por outras zonas de orientação semelhante a essas duas mencionadas anteriormente, e algumas de orientação próxima de NSW. Então, tem muita zona de cisalhamento espalhada na província Borborema, e a nossa abordagem, especialmente, é um detalhe desse domínio tectônico central. Então, vejo que extrapolar todo esse conhecimento adquirido naquela região é forçar um pouco a barra no conhecimento científico. Tá? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz esse tipo de extrapolação. Eu gosto bastante dessa feição, uma figura realizada, na verdade, por Oliveira em 2008, na sua tese de doutorado, tá? E eu gosto dela porque ela é feita com base em características de elementos geofísicos. Tá? Então, hastes geofísicos, com a aeromagnetometria e a aerogravimetria, são contrastes geofísicos, e esses limites são feitos a partir disso. A nossa local de abordagem aqui, de trabalho de estudo, será nesse quadradinho verde. E tem uma série de delimitações, tá? E interpretados por Oliveira 2008 como limites crustais. Tá? Esses limites crustais, alguns deles de escala litosférica, de matéria, você pode até atingir um manto na interpretação dele, funcionaram como limites de terrenos tectônicos. É um tipo de abordagem muito comum usado na província Borborema. Bom, o Borborema, além de claro, dessas zonas de cisalhamento todas espalhadas, ela tem uma granitogênese fabulosa, com exemplos espetaculares de rochas graníticas e, claro, de deformação delas, e muitas dessas rochas graníticas são afetadas por zonas de cisalhamento. Estou chamando de rocha granítica ruim, são granitóides de composição expandida, e eu estou simplificando de maneira equivocada, até mais para facilitar o discurso. Então, a área que a gente vai trabalhar envolverá assim, algumas zonas de cisalhamento, ou seja, tem muitas zonas de cisalhamento que ainda não foi estudada e merece, claro, carece de maiores estudos. Só para que certifique um pouquinho como é que a província do Borborema, o domínio tectônico central, ele é estudado. Eu tenho uma série de dados feitos por diversos autores ao longo do domínio tectônico central, e basicamente a gente tem eventos no Paleoproterozoico que envolvem a geração de crosta, metamorfismo. Eu tenho um magmatismo no Stateriano, ou seja, 1,57 de característica anorogênica. Eu tenho um evento Caradisberg de 900 a 1 bilhão de anos. Eu tenho um evento metamórfico característico entre 610 e 30 milhões de anos. E, finalmente, a formação das zonas de cisalhamento. Eu tenho dois ranges de formação de zonas de cisalhamento, de 575 a 590, e outro muito discutido, mas com bastante dados, de 547 a 550 milhões de anos. Então, veja que eu tenho uma série de idades, de eventos associados à formação do Norte Central, na província de Borborema, e uma característica muito grande de dados, e é possível que cada um desses eventos, exceto aqueles de característica anorogênica, tem gerado eventos metamórficos e deformacionais. Isso individualizar todos esses eventos quando a gente está trabalhando somente com observações de campo. Então, esse é um mapa geológico da Folha Santa Cruz Capibaribe, pelo Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, e nós vamos centrar o nosso estudo na porção norte desse mapa. Por quê? Porque é justamente nessa porção norte em que há uma maior quantidade de zonas de cisalhamento. Gostaria de chamar a atenção para vocês das principais zonas de cisalhamento, uma de orientação leste-oeste, ou algo próximo disso, e outras de orientação NSW, muito marcantes, todas essas zonas de cisalhamento, com zonas miloníticas expressivas. Boa parte delas, essas zonas miloníticas, ultrapassam
1 quilômetro de espessura, tá? E, por último, não menos importante, uma zona de saneamento feita aqui no meio dessa rocha granítica, tá? A zona de saneamento nasceria também com uma orientação um pouquinho diferente, tá? WNWESE. Então, tem aqui uma série de zonas de cisalhamento, tá? A nossa abordagem será em cima delas, tá? Cada uma tem um nome específico, peço a vocês que não se preocupem tanto com esses nomes, mas é só para individualizar e facilitar o entendimento. Então, só novamente perceber o quão complexo é trabalhar nessa área. Então, tem rochas paleoproterozoicas, tá? Ao sul, rochas de característica do que protólitos sedimentares, então são paragnais, tá? Com eventos metamórficos em torno de 620 milhões de anos e idade de deposição algo próximo disso. Rochas paleoproterozoicas ao norte, com eventos metamórficos associados, tá? Rochas de origem anorogênica, tá? Ou seja, o estateriano, então a gente espera que não há deformação associada a esse evento para essa região específica da província do Borneo. Temos outras rochas aqui também de característica anorogênica, mas ainda não datadas, tá? E o granito de 552 milhões de anos, e esse granito especificamente bem colado numa zona de cisalhamento. Então é importante que a gente grave esse granito aqui, colado na zona de cisalhamento, e essa distribuição de idades, o que poderia causar uma certa confusão na interpretação de eventos tectônicos. Então, para a gente trabalhar com geologia estrutural, eu vou apresentar para vocês uma organização em fase de formação, mas essa organização em fase de formação, obviamente, tem uma dose de erro, né, porque não necessariamente o evento cronológico está tão bem estabelecido. Serve para separar um pouquinho a estrutura. Então, eu tenho uma fase deformacionada de D1, e na formacional eu só consigo observar uma estrutura, que é essa foliação S1. E eu só observo essa foliação justamente da charneira de dobras F2. Então, só consigo observar esta foliação na charneira de dobras F2. E eu não sei representar, porque não tenho elementos de campo possíveis para isso, qual é o regime deformacional associado ao evento D1. Isso é obscuro, eu não consigo dizer isso. Mas eu sei que na fase D2, ou pelo menos aquilo que foi fase D2, eu consegui gerar dobras. Essas dobras têm foliações plano-axiais chamadas de uma lineação mineral chamada de L2M e uma lineação de estiramento característica chamada de L2X. Além disso, eu tenho uma terceira fase. Essa terceira fase de formação gerou também dobras F3 de características distintas daquelas F2. Uma foliação plano-axial, essas dobras, e essa foliação plano-axial pode evoluir para uma foliação milonítica e zonas de cisalhamento, isto é, zonas de cisalhamento nessa interpretação corresponde ao evento 3, ou à fase 3, e claro, uma lineação de estiramento muito bem desenvolvida, associada a essas lineações de estiramento.